né? Que a gente não faz, principalmente quem trabalha por conta, não faz, que é extremamente prejudicial, até para a saúde. Isso, um período específico. Período específico. Não precisa nem entrar, Luiz, mas você falou do Shabá, uma coisa que lá na série de shows eu estava vendo bastante, não tinha entendido o que era ainda, e agora você explicou. Podia fazer uma explicação, um glossário de termos. O El Shaddai, o que é El Shaddai? El Shaddai é o Deus. É Deus? O grande El Shaddai, o grande Deus, El Shaddai. El Shaddai. Né? O Shabá é o sábado. É o dia? É o dia do sábado. É o dia? É o Shabá, é a comemoração. É o Shabá. O que mais? Quem tem? Tem vários cenas, porque é muito engraçado. A gente pensa assim, tipo, meio que pra gente ficar institucionalizado Natal. Não sempre teve, mas na verdade Natal só tem a partir do momento que Jesus morreu, Jesus nasceu, no caso. Então, tipo, na época de Jesus não tinha Natal. Tinha outra parada, tinha tabernáculo. É engraçado ver essas festas, tipo... Os judeus não comemoram Natal. Tem o Ano Novo. O Natal não. O Hanukkah de judeu tem alguma coisa a ver com religião? Aí é outra história. O que é o Hanukkah mesmo? Eu acho que meio que a festa debutante de menina, mas quando o rapaz faz, acho que 15 anos. 12 anos. 12 anos. É isso. Mas é algo religioso? É assim, o menino é inserido no... Como é que chama? Caramba! Na sinagoga. Para aprender. Antes disso ele não participa? Não. Tipo, nas não, igrejas... que o Hanukkah é assim, é a emancipação dele, né? Então ele começa assim, faz essa fase da infância para a adolescência. E aí é onde ele entra na sinagoga para aprender. A adolescência em si nem existe, né? A Bíblia não cita adolescente. Não. É criança e adulto. Adolescente agora... A medicina colocou que os homens são adolescentes até 28 anos. Ô, louco! Aí, ó, você tem um maior tempo de adolescência. Passei agora. Porque realmente os homens estão amadurecendo muito mais velhos. Né? As coisas estão mudando, né? Uma coisa que você falou aí, por exemplo, que aí eu tava vendo algum programa de YouTube que estavam falando sobre várias profissões, ranqueando momentos do ano e tudo mais. E aí estavam falando do domingo em família. Eu não sei qual foi o cara que falou lá que se perdeu um pouco. Eu não sei, porque eu tô num momento que eu não tô acompanhando, tipo, de fato se perdeu, porque ainda não tive filhos, meus avós todos já faleceram, mas pra mim, até os 17 anos, só a gente mora aqui na praia. O resto da família toda é de São Paulo. Então a gente, por exemplo, ia pro Imbu, que era onde morava o irmão do meu pai, e isso ia no sábado. No domingo já tinha que sair cedo porque ia almoçar na minha avó, que era em São Paulo. Aí, tipo, era meio que a programaçãozinha. Almoçar. Você tem quantos anos? 21. Então, você não pegou, mas almoçava. Não dá pra assistir a banheira do Gugu, Domingo Legal, coisa do tipo. Aí depois já começava o Faustão. Aí a hora que ia começar o Fantástico, a gente descia a serra. Eu lembro que a gente chegava aqui na Praia Grande, estava começando a sair de baixo. Mas era muito característico, a gente sempre fazia isso. E aí alguém falou que tá meio que se perdendo. Se perdeu. Se perdendo muito. É muito difícil. Eu assim... Na infância era mais na minha família. É que depois, tipo assim, minha avó faleceu, aí minha avó teve 9 filhos. Todo mundo se unia. Sim. Mas depois nós separamos. Porque exatamente essa que era a minha dúvida. Se isso foi algo que se perdeu, ou se, tipo, na minha vida, nesse momento, isso não é problema. Não está acontecendo por quê? Porque ainda não constitui família, filhos. Porque o que une é, tipo, o vô, quando tá vivo. Aí mas isso assim... É um costume mais raro mesmo. Mas... não necessariamente precisa ter a matriarca, né, ou para poder estar... Na verdade, esse costume é das gerações antigas. Sim, mas as gerações, agora sim, quem é a sua família?
De repente é você e sua esposa. Aí de repente é você, sua esposa e seus filhos. Não necessariamente essa família enorme, entendeu? Mas é aqueles que você convive. É muito legal essa questão, tal, mas nem isso hoje está tendo. Se perdeu o hábito, na verdade, de fazer isso. Não é nem a questão... Isso que é ainda mais preocupante. Na verdade, sim, se perdeu e perde-se a questão dessa comunhão e as coisas começam a ficar muito vazias, muito sem sentido, entra muito no automático, né? Eu estava vendo uma matéria esses dias assim, o cozinhar, o que era, né, a avó, tal, o que é o cozinhar, né? O cozinhar é você preparar algo para alguém que você gosta e ali você coloca, né, o teu amor, a tua dedicação, né, o prazer de estar fazendo aquela coisa para poder servir a mesa. E hoje em dia as pessoas pedem iFood no domingo, por exemplo, entendeu? A gente está indo para um caminho onde a cultura está se individualizando. Por exemplo, antes na escola, eu assistia Bom Dia Companhia, todo mundo assistia. Sim. Todo mundo assistia. Então, tipo assim, eu chegava lá, a gente conversava sobre isso. Todo mundo assistindo a mesma coisa. Só que hoje a gente está indo para uma cultura individual, onde cada um vive o seu mundo, vive o que gosta. Então, ninguém vê, tipo, às vezes a mesma coisa que você acompanha, que eu não acompanho. Mas antigamente, na TV, as pessoas acompanhavam. Porque não tinha a internet. Mas hoje eu acho que é ainda pior esse... que é uma discussão boa. Eu até perguntei, será, tipo, mas eu não sei se concordo tanto, porque, por exemplo, vamos lá, vamos citar as últimas duas que saíram. Morango do Amor. Quando começou, todo mundo estava vendo esse negócio, por exemplo. Aí depois teve o cara, não sei se você acompanhou, talvez tenha acompanhado, o cara que estava naqueles programas, que primeiro ele participou do Todos contra o Thales Gomes, aí depois ele participou do... também viralizou, tipo, as coisas viralizam muito fácil, muito rápido, e tá todo mundo falando sobre a mesma coisa, só que e aí eu acho que tipo, o pessoal até tá vendo, só que não sei se virtualizou demais, as pessoas não discutem mais sobre isso, ou se transferiu tanto o offline pro digital que a roda de conversa é uma coisa que talvez não sei, mas na verdade, tipo assim, o que eu vejo são várias vertentes, né? Você tem essa parte da trend, mas isso é um acaso. Sim. Na sua rotina você está vendo o que você gosta. Entendeu? Sim, faz sentido. Entendeu? Então é um acaso, que aí quando todo mundo se vê, as pessoas comentam. Mas no teu dia a dia, ali, tu tá mais nichado. Faz sentido. Tu tá mais nichado, entendeu? E aí você vive num mundo que é só seu. Por exemplo, você vai perceber as crianças. Tem criança que vai assistir... Deixa eu ver, vai passar a adolescência, vai assistir um tipo de série, tem meninas que vão assistir um tipo de série, mulheres que vão assistir um tipo de série, e no fim pode ser que eles nem tenham essa conversação, porque o que faz as pessoas se unirem é interesse comum. Sim. Como se você vai ter um interesse comum, cada vez mais você tem mais nichos. Por isso as pessoas vão ficando cada vez mais pacientes. Pode ser, continuando isso daí, existia uma brincadeira, o pessoal brincava que falava, né? Antigamente o pessoal tinha muito filho, falava brincando, porque não existia TV, aí usava essa brincadeira. Hoje, talvez, antigamente as pessoas conversavam porque não tinha celular, talvez deu um passo além. Mas é por aí. Hoje, tipo, as pessoas podem ter tanta coisa, oferta de tanto conteúdo, de tanta coisa que... Mas porque algumas escolas, e isso vai ser já começaram a proibir o celular e voltaram, muitos, inclusive, na educação infantil, estão resgatando as brincadeiras da infância, as brincadeiras antigas. Porque, assim, as brincadeiras, na verdade, antigas, né, elas eram mais do que brincadeira. Na verdade, é todo o desenvolvimento psicomotor de uma criança. Pular amarelinha, com a coordenação motora. Pega-pega, né? Exato. Assim, você está estimulando, né, a brincar de roda, aquele corre-potia, aquela... enfim, você está estimulando
vários sentidos. O problema é que eu acho que isso daí, não sei se é essa palavra, mas a culpa ou a responsabilidade não é nem da geraçãozinha que tá vindo agora, porque eles não escolhem nada disso. A culpa é da geração depois de você, dos pais aí de 40 anos e tudo mais, que é mais cômodo, porque eu vejo que as crianças, a Miranda tem um filho, um enteado, eles continuam preferindo isso. Lançou um parquinho agora, parcão na verdade, em Santos, chama Play Jump, que é um monte de trampolim, cama elástica, que é um negócio legal. Miguel, que foi uma hora, não tá nem aí o celular, as crianças continuam sendo crianças. Só que é assim, né? Pai e a mãe estão não sei o quê, o bebê de 1 ano e pouco, 2 anos, começa... Aí fica ali gritadinha. Não, dá o celular na mão da criança. E aquilo distrai e eu vou fazer o que eu quero. Né? Por quê? Porque não se tem mais o tempo para os filhos. Né? Ter filhos só para protocolo. Mas criar uma criança tem que ter disponibilidade, camarada. Né? E se desdobrar. E nem todo mundo tá afim. Entendeu? Isso então, daí, a gente começou, mas aí vai perdendo-se cada vez o hábito não existe isso, mas de pequenos chabás, de pequenas interações. E aí chega um ponto que a gente nem sabe mais fazer isso. Pois é. Então, tem a possibilidade de resgate. Porque quando você está... eu estava falando da questão do cozinhar, né? Tira um dia, se é o domingo, tira um dia para estar em casa. Estar com a família, reunir essa família, seja quantos membros forem. Fazer a comida em casa. Né? Assim, tudo tem um outro sabor. Essa comunhão começa a fazer diferença. Parece que não, mas começa a fazer muita diferença. E quando uma criança, na verdade, está inserida nesse meio, ela começa a ter, na verdade, a formação dela de conceito de família, de cumplicidade, né? De divisão, né? De repartir, de estar junto. Né? Ela começa a ter essa visão, né? De acolhimento, do que é bom, do que é ruim, enfim. E isso a sociedade está extremamente carente disso, né? Porque realmente se perdeu, são poucas as famílias ainda que fazem esse tipo de coisa. Né? Mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. olha ao seu redor e veja o mundo como tá. Né? As pessoas estão cada vez mais centradas em si, egoístas, vazias e rasas. Nós não somos autossuficientes, né? Não, e nunca vamos ser. Uma mentira. E nunca vamos ser. Por isso que Deus institui tanta coisa. Porque uma coisa vai puxando a outra e um vai dependendo do outro. Percebe? A sociedade em si, um depende do outro. Você sabe fazer uma coisa, ele sabe fazer outra, você fazer outra. É uma engrenagem. Então, e essa engrenagem vai, né? Vai começando essa rede se comunicar, porque um precisa do outro. Se um falha, o outro falha, né? Linha de produção, se o cara de lá falhar, aqui já desandou tudo. Né? Então é essa rede. Então nós nunca vamos ser autossuficientes. Nós precisamos do outro. E para precisar do outro, a gente precisa cuidar do outro. E não é isso que está acontecendo. As pessoas estão num nível tal que ela quer aniquilar o outro. Mas se aniquilar o outro, você vai ter que aprender o do outro e vai acumular. Então é complexo. Por quê? Porque
a Bíblia lá, até lá no seu final, ela também mostra isso. E o tempo todo, na verdade, ela vem mostrando que as pessoas se perdem. E se perdem o quê? Perdem a essência da vida. E quem é a essência da vida? Deus. Ele é o Criador. Aí sim, aí vem... eu não sei, estava discutindo isso com a Leda esses dias, né? Nós estamos numa atmosfera tão pesada, o mundo está nessa atmosfera muito pesada. Porque para quem entende sabe que são coisas sobrenaturais que você não consegue explicar. Né? Como se tivesse uma guerra espiritual muito grande. E está muito pesado. Olha tudo que está estourando aí. Como é que pode um cidadão matar tantas pessoas para justificar uma outra coisa? Que é a guerra de Gaza, da Ucrânia, que já tem 4 anos. Mas tipo assim, é porque nossa percepção de mundo aumentou muito. Eu digo isso porque tem muita gente que sente um clima pesado. Mas, por exemplo, na minha vida, eu sinto um clima leve. Tipo, eu digo isso porque eu não acompanho. Sim. Eu não acompanho, então eu não vejo, eu não sei. E, tipo assim, a minha vida hoje em dia é ajudar as pessoas. Eu tô, tipo, toda hora ajudando alguém. Eu tô toda hora conversando com alguém sobre coisas positivas e eu não acompanho nada. Às vezes acontece esse negócio mesmo aí que aconteceu por aqui, preciso saber dias. Então eu não acompanho. Eu acho que, tipo assim, muita gente fala assim, o mundo é mais violento hoje em dia. Estatisticamente, em termos proporcionais, não. Morriam mais crianças em 1990 do que hoje em dia. Em termos proporcionais, não. Só que em termos de divulgação é muito maior. Então as pessoas estão acompanhando TV. Eu não gosto de TV, eu odeio TV, não vejo nada disso. E as pessoas estão acompanhando a notícia ruim. Eu não acompanho. Eu acho que tipo, por isso que eu sinto essa atmosfera leve. Porque você resolveu se isentar disso, né? Exato. Mas de alguma maneira, uma hora isso vai te afetar. Por mais que você fale que não, né? Acaba afetando pelas pessoas que estão ao seu redor. Né? Acaba afetando. Eu também prefiro não ver, mas a gente acaba vendo algumas coisas. Né? Sabendo de algumas coisas. Do grau de empatia que você tem. Eu choro toda vez que eu, assim, para mim é inconcebível. Eu li um livro muito legal, eu terminei na verdade, que é Animal Social. Ele fala assim, você tem muitos seres humanos, na verdade a maior parte dos seres humanos, mais de 90%, são incapazes de sentir empatia por pessoas que não conhecem. Então, por exemplo, morreu alguém lá em outro país, dane-se, continua a vida, porque essa pessoa não é próxima. Entendeu? Então isso acaba que não afeta, mas tem gente que se importa muito com toda a vida humana e toda coisa. Eu lembro de estar em tempos de escola, tinha uma menina que uma vez eu pisei na formiga, ela chorou, porque a formiga morreu. Mas, caramba! Entendeu? Então, tipo, vai de pessoa por pessoa. É a história do menininho da formiguinha, né? Lembra? Vocês lembram disso? Né? A formiga. Mas enfim, é isso. Vamos lá. Vou resgatar aqui. Bom, quando Moisés quebrou as tábuas, né? Tudo aquilo aconteceu, Deus chama Moisés novamente para poder escrever, né, as novas tábuas da lei. E Moisés então sobe, né, novamente ao Sinai, e Deus então dá novamente as tábuas. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. E lá mesmo no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você
nem ficar em lugar algum no monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Então aí Moisés vai, faz as tábuas, se consagra, né? Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. Imediatamente Moisés prostou-se com o rosto em terra, o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado e faça de nós a tua herança. Aí ele renova a aliança: faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra e, seguindo seus deuses, oferecem sacrifícios. Bom, aí Moisés, né, vai escrevendo, Deus vai mandando ele escrever, ele vai escrevendo. E ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no Monte Sinai. E aí, novamente, vem a questão das leis, né? Da Arca de Aliança, ele repete os holocaustos, né? Do tabernáculo e tudo mais. E aí, mas eu não sou partilhando de que ela vive. Bom, e aí a glória do Senhor vai começar a guiar Israel, né? Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Igual quando eles saíram do Egito, né? Ia de manhã a nuvem por cima para não queimar no sol e à noite o fogo para poder aquecê-los, né? A gente falou aqui até da questão histórica aí do que poderia ser isso, mas aqui ele repete essa questão da própria nuvem, ou seja, a presença do Senhor sempre com eles. Deus perdoa, na verdade, essa rebeldia, né, dos hebreus, né, nessa parte, e então diz para Moisés seguir. Nessa viagem, vamos dizer assim, né, pelo deserto, e nessa questão que eles estavam, quando Deus diz assim: olha, vou guiar vocês, né, pela toda a terra, só que por essa nação, né, esse povo, ser assim tão rebelde, muitos não me aceitarem, porque muitos não aceitaram. Essa geração não vai herdar as terras de Canaã. Não vão herdar a terra prometida. Então vocês vão vagar pelo deserto, até morrer o último dessa geração. De 20 anos para cima, até o último morrer.
aí quando todos morrerem, aí vocês tomarão a terra. E aí, por isso que eles ficam no deserto 40 anos. E nesses 40 anos, Moisés então prepara os líderes, os juízes, e ele tem um braço forte com ele, que é Josué. E Josué se transforma em general de guerra. Então, com a própria orientação de Deus, Deus pede para Moisés para que faça com que Josué crie um grande exército. Porque eles iam precisar desse exército para entrar na terra de Canaã. Porque ali eles iam realmente batalhar com os inimigos. Né? Então, Josué começa a treinar, né, eles começam a fazer os instrumentos de guerra, né, as facas, as lanças, tal, eles começam a fazer. E Josué começa então a treinar homens de guerra. Né? Isso eles começam a fazer. Bom, vem o livro, né, o Êxodo termina, e vem o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar justamente sobre todo o serviço que os levitas tinham que fazer detalhadamente na tenda, no tabernáculo. Tá? Então, esse é o livro de Levítico. Ele vai detalhando parte por parte de tudo aquilo que os levitas têm que fazer. Né? Então, nós vamos passar por esse livro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam que aí a gente volta e discute sobre isso, tá? Mas o livro de Levitas é justamente sobre o povo de Levi, que era o povo que consagrava o tabernáculo. Bom? Na próxima aula a gente continua, a gente vai ver aí a outra trajetória em Números e Deuteronômio, né, até a morte de Moisés, né, e o que vai acontecer depois, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.